chegar à oportunidade justa e ter os certificados, por exemplo, de carbono, para a indústria de carbono. A luta é essa coisa, esses prejuízos, esses preconceitos são um grande lobby na Europa. Interrompi você quando você colocava dois elementos na discussão. O primeiro, a gente falou bastante dele agora, o segundo que você colocava, foi quando eu interrompi, você se referia aos problemas de investimento e desenvolvimento, particularmente no setor de tecnologia. E aí eu não, como nós discutimos isso, acho que na primeira plenária, cujo título foi como é que é daqui até 2020 e para frente, a ideia dessa daqui é que vocês transmitam ao público, à audiência, uma ideia muito precisa do que é que vocês pensam em investimento no curto prazo. Algo que está ali, não está na curva da esquina, não, está ali na frente. Mas mesmo o investimento de curto prazo, a gente olha que ele vai ter uma história de 30 anos, 50 anos e pode capturar o benefício daquilo que está depois da curva, né, que está para lá de 2020. O que eu vinha falando, de certa forma, foi complementado aqui. É o investimento em aumento da produtividade da área, do perímetro atual de cana-de-açúcar. Hoje nós temos aí, os números divergem, mas certamente entre 100 e 200 milhões de capacidade, de toneladas de cana de capacidade de moagem, instalados no parque industrial e sem cana-de-açúcar suficiente para fazer essa moagem. Tem gente que fala 70, tem gente que fala 100, tem gente que fala 200, alguém deve saber o número certo, eu vou dar a faixa aqui. Isso, por exemplo, com aumento de produtividade, você captura sem ter que investir um centavo na indústria. Tem uma outra margem que você captura investindo muito pouco no crescimento marginal da indústria. E aí eu acho que é o foco da tecnologia. Nós temos instituições no Brasil que vêm fazendo um trabalho brilhante. Isso tem que ser reforçado e aprofundado. No aumento da produtividade, em tonelada de cana por hectare, em quilo de açúcar por hectare, em litro de etanol por hectare. Eu estava falando que o número hoje é abaixo de 6.700 litros, se você pensar na produção toda voltada para etanol. Só com a renovação de canaviagem, investimento em renovação, isso chega a 7.500, entre 7.500 e 8, e com tecnologia pode chegar perto de 10, e aí se você trouxer a chamada segunda geração, o etanol de celulose, aproveitando a sobra de bagaço da cogeração, aproveitando parte da palha, porque parte tem que ser deixada no campo, você chega aí a 12, por que não, 13 mil litros de etanol por hectare. Você quase dobra a produção atual, com a mesma área plantada. Em cima disso, o aumento da área plantada, a expansão no sentido da fronteira, onde faz mais sentido produzir etanol, se aproveitando de uma logística que está sendo construída, que certamente será reforçada. Aí a gente pode começar a discutir o sonho, a ideia do etanol como o Brasil suprindo uma commodity global, o etanol. Ele traçou um caminho, Mário. Está corretamente traçado? Eu acho que as oportunidades que se apresentam hoje é um aspecto de curto prazo para ser explorado no Brasil, para que a gente capture uma parte desse crescimento que sofreu com a crise recente e que oferece seguramente uma oportunidade de curto prazo. Mais adiante, eu acho que vale a pena revisitar os investimentos, como eu havia comentado, na parte tecnológica. No nosso caso, nós estaremos desgargalando as unidades que nós temos hoje. Temos oportunidades de greenfield que nós estamos ampliando. O investimento de todos nós está focado na cana. Esse ano temos investimentos para aumentar o canavial em 25%, para o ano que vem em 35%, fazendo jus a essa expectativa e o nosso plano de crescimento. Mas, como eu havia comentado, tudo tem o seu tempo e essa indústria ela tem a sua dinâmica, que tem as suas limitações na parte agrícola, e essa que a gente precisa estar aprimorando nos próximos anos. Aumento de competitividade. O Castelo Branco citou vários elementos, vários pontos, que o Mário disse, cada um tem o seu tempo, as coisas têm uma ordem. Qual seria? Pessoal, no caso da Raízen, nós temos um plano aprovado pelo Conselho de Administração de Crescimento nos próximos 5 anos, de 40 milhões de toneladas. Sai de 60 para 100 milhões, tem um investimento aprovado de 7 bilhões de dólares. E essa discussão aqui, quer dizer, como é que nós vamos aplicar esses 7 bilhões de dólares nos próximos 5 anos? Ele pode ser mais em aquisição e aproveitar, como foi dito, o momento de consolidação, em aumentar algumas das instalações existentes, que a gente chama de brownfield, mas isso depende fundamentalmente da disponibilidade de cana. E o terceiro, que seria muito bom para nós e também para o país, seria em greenfield.
Vai depender também do que foi discutido, quer dizer, não é falta de dinheiro, não é falta de apetite de investir no país. Na verdade, esse investimento é direcionado dependendo das condições que são ofertadas. Foi amplamente discutido aqui. Então, o plano é esse, tem um plano aprovado, de 7 bilhões de dólares para 5 anos e um objetivo de crescer para 100 milhões de toneladas. E o direcionamento depende das ofertas de mercado e as condições que o país ofereça. Sérgio. Bom, no nosso caso, a gente tem como plano de investimento, basicamente, levar a unidade que a gente adquiriu à maturidade do projeto, que vai nos requerer, provavelmente, alguma coisa como 300 milhões de dólares de investimento, e vamos continuar o processo de identificar oportunidades, porque a questão relevante é que a perda de dinamismo da indústria resulta que grande parte da cana que a gente ainda está vendo de maneira inercial ser agregada no Brasil, particularmente no Centro-Sul, resulta de projetos que se iniciaram em 2005, 2006, 2007. Na verdade, a velocidade de crescimento de 2010 para cá, como se um avião tivesse estolado um pouquinho. Na verdade, esse processo perdeu o dinamismo e vai se reciclar plenamente. Mas, nesse presente momento, a maior parte do incremento decorre de canaviais estarem saindo de pessoas ou empresas que exauriram seu ciclo ou familiar ou seu ciclo financeiro e estão indo para a mão de empresas que têm mais capacidade de investir e que estão reconstituindo o potencial daquelas unidades. Então, é muito mais uma reciclagem no curtíssimo prazo do canavial que existe do que grandes investimentos. Acho que os grandes investimentos vão se dar a partir de 2012 em diante. Acho que esse ano ainda é um ano de reciclar e de consolidação da indústria, de mãos trocadas, saindo de pessoas que perderam a capacidade de investir para quem pode pegar o projeto, triplicar o projeto. Mas isso leva tempo, leva 2, 3 anos. Mário e Vasco, vocês concordam com essa constatação ou com essa descrição da situação? No fundo, o que o Sérgio está dizendo é o seguinte: o que a gente está vendo é um rearranjo. Daqui para frente é que nós vamos ver se os investimentos vêm para transformar. No que tange a Brownfield, eu concordo com ele. No que tange, de novo, a Greenfield, a novas fronteiras e novos desenvolvimentos, aí não. Nós mesmos temos 3 Greenfields no forno para começar, dependendo de alguns acordos, alguns acertos. No que existe de plantas existentes, sim. Agora, tem toda uma oportunidade de novas plantas. Que a conta hoje não fecha. O bom português é isso. E tem uma outra questão. Muitas vezes, nesse movimento de consolidação, né, as empresas que acabam sendo objeto aí dos negócios, elas trazem no seu portfólio unidades operando e projetos, e muitas vezes bons projetos. Então, o fato de haver consolidação não é excludente com o fato de existirem e serem desenvolvidos projetos Greenfield. No nosso caso, como um potencial agente de consolidação, é também a condição de atrairmos a capacitação existente hoje na indústria. Então, uma parte desse nosso processo de compras de brownfields passa também pela aquisição da capacitação. Nosso plano ele contempla claramente o investimento em greenfields. Então, nós estamos nos organizando na parte de engenharia para iniciar também essa iniciativa e que vai ser absolutamente necessário para quem quiser se consolidar nesse mercado. É uma ambição que nós estamos seguindo e vai passar por um mix entre uma parte de consolidação que amplamente tem a ver com a atração e a inclusão de nova capacitação dentro desse portfólio de ativos e o crescimento através da expansão dos mesmos e construção dos novos. Tom. To become bigger. Eu estou representando um capital de família, de uma empresa familiar de longo prazo, e eu gostaria de levantar um ponto que é desafiante para nós. É um processo bastante complicado, que é a obtenção de licença, e elas têm que cumprir padrões de alto nível. Isso não é muito fácil. Nós exigimos capacitações de nível bastante alto. E esse é o fator mais limitante e que eu
percebo aqui. Eu tenho mais 5 minutos para essa discussão e gostaria de puxar vocês agora imediatamente para o lado político mais atual. Vocês mesmos mencionaram a discussão do Código Florestal como um aspecto importante a ser visto quando se fala em investimentos. Há uma discussão internacional a respeito de uma outra expressão mencionada, se não me engano, por você, Castelo Branco, que é a competição entre etanol e alimentos. A competição entre a área que se reserva para alimentar as pessoas e a área que se reserva para produzir, seja o que for, combustíveis ou o que mais se queira, ou mesmo eletricidade. Essa discussão de Código Florestal, de que maneira fez vocês pensarem diferente em investimentos ou não, Mário? Mário. Desculpa. Nosso plano de investimento é um plano de longo prazo. Então, nós realmente não respondemos a questões de curto prazo. Eu acho que o Brasil oferece condições e estou tentando fugir da palavra em inglês, do frame, de um contexto bastante razoável para investimentos. Tem toda essa história. E nós nos sentimos bastante confortáveis nesse ambiente. Nós tivemos uma série de discussões com relação à compra de terra e outros aspectos que também acabam influenciando nesse contexto, e que o Brasil vai encontrar uma forma adequada de atrair investimento, de fazer jus a esse potencial de crescimento. Eu havia comentado a questão da lei de zoneamento, que trouxe um benefício muito grande, deixa claras as regras para a cana especificamente, e coloca um contexto muito claro para investidores. Então, eu acho que se nós dermos consequência dessa forma, eu acho que nós temos bastante segurança para fazer investimentos vultuosos no Brasil. Vasco. Bem, não tenho dúvida, até porque a bandeira da sustentabilidade é fundamental na minha empresa, de que tem um espaço enorme para crescimento, não só porque existem muitas áreas disponíveis no Brasil que não competem com alimento, como também por causa da tecnologia, aumento da produtividade, tudo que foi dito aqui. Agora, um outro ponto que é bom frisar é que, para aumentar a penetração do etanol brasileiro no mercado internacional, nós vamos ter que aumentar a disciplina em termos de licenciamento e tracking, como iniciativas como o Bom Sucro nas nossas usinas. Isso tem um prêmio muito grande. Quer dizer, então, além da não competição, que para mim é uma coisa clara, eu acho que vai ser importante nós termos a maior parte das nossas usinas com credenciamento internacional. Não só porque isso abre portas, como é um bom negócio financeiramente, em termos de você ter um etanol certificado. Então, isso é uma outra faceta do desenvolvimento futuro do etanol brasileiro, é a certificação. A visão nossa da Petrobras e da Petrobras Biocombustível é que a gente está vendo aqui todas as empresas representadas são empresas globais. Quando a empresa chega nesse estágio, ela não basta ela atender ao regulamento, à expectativa da população local. Nós temos certeza que a Shell, que é sócia da Resen, BP, todas elas, assim como a Petrobras, conhecem essa história. Nós temos que atender um padrão satisfatório em qualquer lugar. Senão, o nosso etanol não vai ser competitivo, não vai ser... O benefício ambiental que ele traz, do ciclo de carbono, deixa de valer a pena na visão de consumidores e de formadores de opinião em todo o mundo. Como atingir isso? O ponto de partida é atender a legislação local, os processos de licenciamento, evidentemente podem e devem ser desburocratizados, mas tem que ser rigorosos, verificados, e tem que garantir, assegurar para o consumidor em qualquer lugar do mundo que é um etanol produzido com sustentabilidade. A questão do Código Florestal, eu acho que vai se chegar a uma solução de bom senso. Vai se chegar a uma solução que viabilize a produção e que, ao mesmo tempo, não condene os produtos que vão ser produzidos por agricultura, seja ele açúcar, etanol, qualquer outro, ao rótulo de estarem destruindo recursos que deveriam ser preservados. Isso ainda tem tempo e vai acabar se chegando à solução. E a nossa busca é a busca de práticas verificáveis